Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e vocês estão no canal Jogatina. No vídeo de hoje eu vou trazer uma lista dos jogos que ficaram apenas neste console aqui, o Game Boy. Nesse caso aqui o Game Boy Color, né? São jogos que foram lançados apenas para esse console. Claro que se vocês vão olhar o vídeo vão me dizer, ah, mas esse jogo tá na coletânea tal. Mas não é esse o ponto, né? O ponto é que na época, ele foi lançado somente para Game Boy. Hoje a gente tem jogos como, por exemplo, The Witcher 3, que foi lançado para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, né? Então ele tem vários ports para várias plataformas. Esses jogos da lista estão apenas nesse console aqui. E recentemente eu rejoguei eles por causa desse cartucho aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver aí, tá meio desfocado talvez, né? Que é o 295 jogos em um. É tipo um Everdrive de hoje em dia, só que daquela época, né? Então hoje eu vou trazer essa lista para vocês e eu espero que vocês gostem. Arranje um pretexto, leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Mas antes de começar essa lista, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, dê o joinha, tá? Ative o sininho e comentem quais os tópicos que vocês querem ver aqui e o que vocês acharam do vídeo, tá? Eu trago vídeo todas as terças e sextas. Às vezes eu vou conseguir postar nesse intermédio aí, mas terça e sexta os vídeos estão sempre garantidos. Então te inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo do canal. Então, bora para a lista. Bom, e o primeiro jogo que eu trago aqui é um jogo de um filme que eu gostava muito na época, que é o Blade. Lá em 1998, né, estreava no cinema o filme do Blade, né, que é uma adaptação dos quadrinhos da Marvel, né, interpretado pelo Wesley Snipes. Eu gosto muito desse ator, principalmente por aquele filme que ele fez com o Sylvester Stallone, né, o Demolition Man. Acho que é esse o nome do filme, né? Talvez não seja, mas eu gosto muito daquele filme. E quem não lembra do filme do Blade, né? Ele fez muito sucesso na época. E claro que não poderia faltar uma adaptação desse filme, né? Eu lembro que eu só tive acesso a esse jogo muitos anos depois do lançamento, com os clássicos, né, emuladores. Na época, sem internet, era difícil de tu saber os jogos que eram lançados, se tinha jogo disso ou se tinha jogo daquilo, né? Era pelas revistas, né? E às vezes a gente não tinha dinheiro nem para comprar essas revistas. Mas bem, falando do jogo, ele é aquele clássico briga de rua, né? Ou chamado beat'em up, né? Pra quem gosta de Streets of Rage, Final Fight, ou até Double Dragon, ele é um prato feito, né? Um prato cheinho, que você sabe que esse prato feito de restaurante lá, que são embolotados, parece que vai atravessar o oceano, é isso mesmo, né? Os detalhes do jogo foram muito bem observados, que se vocês puderem ver no fundo o trem passando, né? São vários detalhes do cenário, né? O fundo sempre em movimento, a caracterização do personagem principal, ela é muito boa também. E claro, as animações e as cenas de luta são muito boas. Então o Blade, ele é um jogo imperdível para quem curte o personagem, para quem curtiu o filme, e aqui no Game Boy ele tá muito bem. Justamente por ele ser lançado ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, ele aproveita toda a capacidade, né, de hardware que o Game Boy podia trazer. Bom, e o segundo lugar da nossa lista não podia faltar, que é um joguinho do Kirby. Kirby Dream Land, né? Ele foi lançado em 1992. Como uma marca registrada de toda a saga, né? O Kirby, ele tem os cenários muito bem explorados, né? As animações são muito boas, os personagens são muito carismáticos, até mesmo os vilões são bem carismáticos. Então, cara, Kirby eu tenho uma lembrança muito boa dele. Eu joguei esse joguinho na época, tá? Eu tive pouco acesso lá nos anos 90 ao Game Boy Color. Eu só tive muito acesso quando eu peguei emprestado esse jogo, né? Esse console do amigo meu e tinha esse jogo do Kirby, tá? É um jogo muito bom. Tá? Os chefes são bem carismáticos, como eu falei, né? E todos os artifícios utilizados aqui, eles acabaram perdurando na série através dos próximos anos, trazendo assim, então, fazendo, né, uma franquia inesquecível do Kirby. Outro joguinho muito bom que foi lançado na época, né, é o Gargoyles Quest. O Gargoyles, né, é um personagem lá oriundo daquela clássica franquia Ghosts and Goblins, que aqui ele acabou ganhando um jogo próprio, né? Ele foi lançado em 1990 e mistura assim tem um arzinho de plataforma com um pouco de RPG, né? Onde aquela forma clássica onde a gente vai avançando, vai progredindo o personagem e as técnicas dele, né?
E a jogabilidade foi algo muito inovador na época, porque o personagem, além dele voar, ele pode se pendurar nas paredes. Coisa de louco. Bom, como um bom gárgula, né? Mas na época isso não era nada comum, os jogos não costumavam explorar esse tipo de artifício. Então vale muito a pena para quem gosta da franquia Ghosts and Goblins, né? Ou Ghosts and Ghouls, enfim, qualquer jogo da franquia. Aqui o Gargoyles acabou ganhando um joguinho só para ele. O próximo jogo da lista, é claro que não podia ficar de fora, Super Mario, né? Nesse caso, Super Mario Land 2. Eu confesso que o primeiro jogo dessa série, Super Mario Land 1, que foi lançado para Game Boy, ele não me pegou muito. Mas o Super Mario Land 2 foi uma grata surpresa pela evolução gráfica e a jogabilidade. Vocês têm que jogar esse jogo, ele vale muito a pena, né? Como toda a franquia do Mario, a cada jogo a gente sempre tem uma novidade, como novos itens, novas fases e muitos lugares secretos para explorar. Se vocês acham que esse jogo do Mario é um chupim de outros jogos, vocês estão parcialmente certos, tá? Porque a mecânica dos jogos de Mario da época é basicamente a mesma. Mas aqui tem muitas fases novas, feitas do zero, e alguns itens bem bacanas. E nele, né, claro que a missão do Mario, vocês acham que é recuperar, salvar a princesa, né? Nesse caso não, nesse caso o Mario ele olhou um pouquinho mais para ele, né? E dessa vez ele quer recuperar a sua ilha, a Mario Land. Pô, vocês veem que o Mario tem uma ilha. Fica aqui o questionamento, por que ele não escondeu a princesa nessa ilha? Essa ilha, ela foi tomada pelo seu rival, o Wario. E sim, dessa vez não é o Koopa que está aqui, né? Ou o Bowser, como ele é bem conhecido. E é aqui que a gente tem a primeira aparição do Wario. Sim, a sua origem foi nesse jogo, inclusive na sequência dele, Wario Land, Super Mario Land 3. Foi o primeiro jogo em que ele é a protagonista. Esse jogo, ele entra tranquilamente no meu top 10, digamos assim, de Game Boy. Embora o meu top 10, os 5 colocações é Pokémon, mas tudo bem, faz parte, né? E pegando o gancho de Super Mario Land 3, a gente tem outro clássico da Nintendo aqui, que é o Donkey Kong. O macaco da Nintendo também marcando presença por aqui. É óbvio, né? Ele não podia ficar de fora. Esse jogo foi inspirado naquele Donkey Kong lá de arcades, de 1981. Né? Ele foi lançado em 1994 e é uma sequência direta de Donkey Kong Jr. Assim como lá no jogo original de arcade, aqui a gente controla o Mario, que precisa salvar a princesa do Donkey Kong. Né? Uma historinha batida, mas é divertido. A diferença é que foram adicionadas diversas novas fases, né? O visual está muito melhor, a jogabilidade também, e também tendo adicionado diversos puzzles e mecânicas diferentes. Esse joguinho vale muito a pena. Se tu gosta daquele antigo lá, dos arcades dos anos 80, ele é muito parecido, mas ele adiciona muitos elementos novos. Então é um joguinho assim, ó, bem bacana. Eu só fui jogar este jogo no caso, depois de mais velho, assim, em emuladores para conhecer. Até então eu só tinha jogado aquele dos anos 80 e também brevemente assim, o Donkey Kong Jr. Então fica aqui a dica para vocês conhecerem esse jogo. O próximo jogo da lista é um jogo pouco conhecido, talvez seja o menos conhecido dessa listinha aqui. Né? Eu mesmo só fui conhecer ele agora, fazendo esse vídeo, fui jogar todos os jogos da lista depois que eu fiz e eu nunca havia jogado esse jogo, nem sabia da existência dele. Então criar um canal também é motivo de descobertas novas, né? Bom, e nesse jogo eu tive uma grata surpresa, né? Ele foi lançado em 92 pela Sunsoft, que é uma empresa que eu gosto bastante, né? Ela faz muitos jogos bons. E ele é um jogo de plataforma que lembra muito os jogos do Kirby, mas não é. Aqui o personagem também pode se transformar em uma bola, mas também em diversas outras formas, além de adquirir novas habilidades. A única diferença entre ele e o mascote da Nintendo é que ele não pode absorver ninguém. A dificuldade desse jogo é bem baixa, mas a dificuldade acaba não atrapalhando, né? A gente consegue ter uma boa experiência nele. Então é um joguinho que vale muito a pena. Vocês viram aí as imagens, eu achei ele bem legal. Vou terminar ele, né? Depois de fazer esse vídeo agora que eu achei ele nesse cartucho aqui, eu vou terminar ele com certeza. Então fica aqui a dica para vocês. Vocês acharam que não ia ter mais Capcom nessa lista? Então achou errado. É claro que tem Capcom com Mega Man, que é Mega Man Extreme. Se vocês gostaram de Mega Man X, né, ou Mega Man X, né, que é óbvio que vocês gostaram, não tem como não gostar da melhor fase, né, dos jogos do Mega Man, vocês vão gostar muito desse jogo. Aqui, mais uma vez, o robô mais conhecido, que erva ruim, né, da Capcom,
ele invade mais uma plataforma da Nintendo, né, que é o Game Boy Color, né, ou Game Boy. Ele foi lançado em 2000, também mais um jogo lançado ali no final da vida útil, né, do Game Boy Color. Por isso que ele utiliza a capacidade máxima do hardware do aparelho, trazendo muitos cenários, nada repetitivo e ótimas animações. Bom, além disso, né, ele traz alguns dos artifícios da série X, ou da série X, né, como vocês preferirem chamar, como, por exemplo, a possibilidade de melhorar o personagem, escalar as paredes, entre outras tantas. Assim como os outros jogos da série, ele também é um jogo bem difícil. Isso é uma marca dos jogos do Mega Man, né? Eles são jogos bem difíceis, a gente tem que decorar os cenários, né? A nossa destreza ali, a gente tem que colocar bastante pontinhos de destreza em nós mesmos para conseguir passar de alguns desafios. Então, ele é um joguinho muito bom, como eu disse, ele é no final da vida útil do Game Boy, então ele utiliza muito da potência do hardware, né? Para você ter ideia, ele é um jogo dos anos 2000, ali, de exatamente 2000, então ele vale muito a pena. O próximo jogo da lista é um jogo que eu tenho muito carinho, talvez um dos que eu mais tenha carinho dessa lista, que é o Operation C, né? Que nada mais é uma portabilidade do Contra para o Game Boy. E na verdade, ele não é só um port, né, um simples port ali do jogo do NES, ele é um jogo feito completamente do zero, digamos assim, porque ele utiliza a mesma mecânica, né, mas os gráficos dele são muito bons, ele tem fases novas, ele tem armas novas, ele tem personagens novos, então é um joguinho que vale muito a pena. E lançado ali, né, ele foi lançado em 1990, né, ele tem 5, para ser mais preciso, ele tem 5 fases totalmente novas. Então isso é muito bacana, né? Então, se tu não tem, né, não tem um Game Boy ou não tá afim de pegar o emulador, tu pode achar ele na Contra Anniversary Collection, né? Lançado lá em 2019 para PS4, Xbox One, Switch e Steam. Então, se tu tá afim de jogar o Operation C, né, não, claro que tu não vai comprar essa coletânea só para jogar o Operation C, né? Mas sim para jogar todos os jogos disponíveis nela da franquia do Contra. Mas esse jogo vale muito a pena porque ele é o primeiro Contra para um portátil, né? Então ele é muito bom, vale a pena. São só 5 fases, vocês vão terminar ele rapidinho, claro que vão morrer muitas vezes, né? Mas é um joguinho aí que mora no meu coração, porque eu lembro que na época que eu peguei emprestado o Game Boy do meu camarada, além de Pokémon, ele tinha o Operation C. Então eu joguei muito ele, eu terminei ele das mais diversas formas, porque na época a gente não tinha muito acesso a jogos, né? Embora tivesse uma locadora perto de casa que locava alguns jogos de Game Boy, o Operation C, durante a semana, eu virei ele diversas vezes e vale muito a pena. Chegando no finzinho da nossa lista, eu trago aqui para vocês Bionic Commando. Sim, esse nome não é estranho para vocês, né? Ele foi lançado já para Xbox 360, mas este aqui é outro. É o Bionic Commando do Game Boy. Ele é um jogo da Capcom, né? Lançado em 1992. Esse jogo de Game Boy ele é meio que um port da versão de NES. Na verdade, meio que não, né? Ele é um port da versão do NES, mas com algumas coisas novas. É um jogo de plataforma bem diferente, tá, gurizada? Normalmente, né, um jogo de plataforma a gente vai pulando de um lado pro outro e matando o inimigo, né? Aqui não tem isso, por incrível que pareça, né? O protagonista ele utiliza ali um gancho, né, um rockshot, né, que é para se pendurar no teto, se pendurar nos lugares e assim ele conseguir atingir outros níveis. Então aqui o jogador ele não pula, né? A única forma de atingir outro nível é usando o gancho dele. E isso é uma coisa muito de louco, né? É bem estranho, muito incomum para a época, mas também bastante original. Eu lembro que a galera ali no meu bairro jogava bastante esse jogo, porque justamente tinha na locadora para alocar, e ele era algo assim que muita gente não gostou no início, justamente porque não dava para pular, então o pessoal não gosta muito de coisas novas, né? Na época não gostava, então por isso a recepção dele não foi tão boa no início, mas depois foi muito bom e a galera, todo mundo jogou bastante ele. E por último, eu deixei, né, a cerejinha do bolo, um dos jogos mais deliciosos do Game Boy, para mim o melhor jogo dessa listinha, né, que é o jogo da Shantae. Isso sim, a primeira aparição da Shantae, o primeiro jogo da Shantae foi aqui no Game Boy, né? Na verdade ele já lançou o port direto ali pro Game Boy Color. E ela com certeza é uma das personagens mais conhecidas e mais carismáticas do mundo dos games, né? A Shantae que ganhou essa fama porque cada joguinho lançado ali é melhor que o anterior, resgatando sempre o espírito dos jogos Metroidvania, né? Metroidvania. Eu falei errado, mas vocês entenderam, né? O jogo foi lançado em 2002. Se vocês pensarem que 2002 é 20 anos atrás, porque eu tô gravando esse vídeo em 2022, parece muito, mas na verdade, para consoles,
não é tanto tempo assim, né? Só que ele teve um grande problema. Ele foi lançado em 2002, né? O Game Boy Advance já tinha sido lançado, era o final da vida do Game Boy Color e por isso ele não teve muita visibilidade, porque todo mundo queria o Game Boy Advance, né? O nosso querido GBA. Então esse jogo acabou ficando muito esquecido na época e não foi tão comercializado assim. Só que, né, as pessoas, os grandes empresários do mundo dos games resolveram restaurar ele, né? Eu dei um delay aqui. Eles resolveram trazer ele de volta e aí a gente tem diversos jogos, né, da Shantae. A gente tem Pirate's Curse, que é um jogo muito bom, né? Shantae The Pirate's Curse é um jogo fora do sério. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais dessa franquia, comecem por esse do Game Boy Color, tá? Vocês não vão se arrepender. Eu gosto muito desse console, como eu digo, ele tem um apelo nostálgico muito grande pra mim, porque eu joguei muito Pokémon na época, eu via muito nas revistas, mas eu joguei porque eu pegava emprestado, eu não tinha, eu só fui ter ele depois de velho, né? Então, fica aqui a listinha, foram 10 joguinhos que foram lançados somente no Game Boy e no Game Boy Color. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí se vocês lembram de algum outro jogo que eu não coloquei aqui nessa lista. Posso fazer a parte 2, né? Dependendo se tiver muitos jogos, tá? Escrevam aí se vocês gostaram também e sugiram temas para os próximos vídeos, tá? Muito obrigado por me assistirem até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que ficou bem completinho. Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!